Bem, seja então bem-vindo. O nosso convidado de hoje no especial 50 anos Vozes da Independência é o Dr. Germano Almeida, pessoa sabejamente conhecida, escritor e também jurista, tem um percurso que ultrapassa de largo os 50 anos, mas vamos começar pelos 50 anos, pela independência. À luz da sua experiência e do percurso que o doutor já tem, também percurso do país, sente que os grandes ideais da independência, da liberdade e da democracia, que isso tudo está a ser cumprido 50 anos depois ou ainda falta muito a fazer? Muito obrigado primeiro por me ter convidado para o seu programa. Eu tenho acompanhado algumas das pessoas que tenho entrevistado e tenho gostado muito daquilo que tenho ouvido e até da forma inteligente como tenho feito as perguntas, de maneiras que gostaria também e fico contente se eu conseguir juntar-me a este número de pessoas. Quanto aos 50 anos de independência, eu costumo dizer que devemos considerar a independência, por o 5 de julho, uma revolução em Cabo Verde. E, efetivamente, a revolução, digamos, o acontecimento, a independência, 5 de julho de 1975, foi o dia do início de uma revolução em Cabo Verde, em que, efetivamente, nós esperávamos imensas coisas. Mas nós esperávamos imensas coisas que a nossa terra não tinha condições de nos dar. E deu-nos muito. Digamos, o saldo da independência até agora é altamente positivo. E não obtivemos tudo, nem podia ser, porque efetivamente a terra não tem condições, mas com a ajuda do exterior, sobretudo, nós conseguimos erigir um país de que efetivamente, justamente, nos podemos orgulhar. O Cabo Verde, digamos, que não tinha condições de existência, como disse os planos do FMI ou do Banco Mundial ao presidente, ao então primeiro-ministro Pedro Pires. Era um país improvável, impensável, difícil. Nós estamos a mostrar que, afinal, o país é provável. E eu costumo dizer que se nós considerássemos, digamos, governássemos Cabo Verde como uma terra pobre, efetivamente, teríamos conseguido ter mais coisas, porque muitas vezes nós governamos, os nossos governantes agem, eu costumo dizer, como se nós fôssemos um país a sério, quando efetivamente devíamos ser governados como um país que, com as limitações de uma terra pobre e sem recursos, tem. Doutor Germano Almeida, há algumas vozes que defendem que, se calhar, Cabo Verde foi precipitado na altura. O PAIGC foi precipitado em assinar o Acordo de Lisboa, que viabilizou o governo de transição, porque há aí alguns elementos, alguns pontos que, se calhar, poderiam ser aprofundados com vantagens para Cabo Verde, mas na altura era independência já, imediata. Acha que, de facto, devíamos ter esperado um bocadinho mais? Eu não creio que tenha sido justamente assim. O PIGC não... A independência foi, digamos, foi uma negociação com as autoridades portuguesas. Naquela altura em que aconteceu, era possível. Nós não sabemos, porque havia muita gente contra a independência de Cabo Verde, inclusive temos os Estados Unidos. Eu me lembro, digamos, das expressões do Nixon, do Spínola. O Spínola esteve em Cabo Verde. Aliás, eu até fiz parte da administração no SAL, com que nós recebemos o Spínola quando ele esteve aqui, para mostrar que nós queríamos independência. Ele sequer nem conseguiu ir para a praia, ficou no SAL, não é? Exatamente, não seguiu no SAL, digamos. O SAL tem pouca gente, mas havia tanta gente no SAL. E eu que nunca participei, que nunca gostei de participar em manifestações, eu estava no meio daquela gente manifestando a favor da independência. Bom, eu acho que é natural que, se houvesse tempo, seria desejável nós termos um maior período de transição. A questão era a oportunidade, a questão é saber se o tempo estaria a nosso favor. Em termos normais, sim, seria, digamos, devia ter sido desejável termos um maior tempo de preparação, que não tivemos. Agora, resta saber se nós tivéssemos
aguardado por esse tempo se teríamos efetivamente independência. E ter independência era efetivamente, aliás, como ficou comprovado por Cabo Verde, era uma coisa essencial. O doutor viveu esse período de transição que vai do 25 de Abril até a tomada da Rádio Barlavento, depois a entrada em funções do governo de transição, um período de muita efervescência política. Há quem diga que na altura Cabo Verde tinha condições para instaurar o multipartidarismo, abraçar logo a democracia, mas em vez disso nós tivemos o Partido Único. Não, eu acho que, digamos, o pessoal exagera nesse ponto. É evidente que nós não tínhamos condições para ter multipartidarismo, até porque não havia multipartidarismo, não havia partidos. Está a contradizer o líder parlamentar do MPD, que ainda há dias falou sobre isso. Está bem, o líder parlamentar do MPD vem de um país, digamos, que é da sua função ou da sua coisa, mas que não tem nada a ver com a realidade. Eu na altura, esse período exatamente porque eu passei, deu-se o 25 de Abril, eu vim para Cabo Verde, estive aqui em São Vicente e na Boa Vista, inclusivamente, a fazer campanha, mas estava vindo a estudante, tive que voltar para Portugal. Quando aconteceu a independência, efetivamente, eu estava em Lisboa. Mas digamos que havia grupos de cidadãos interessados que falavam, não queriam independência, preferiam, havia o CID, por exemplo, o PIC, mas não era nada organizado, não tinha nada, portanto, não se pode falar de pluripartidarismo em Cabo Verde nessa altura. Por um lado. Havia o PIC-CV, havia o Por DC outro lado, também, sim. Nós não tínhamos condições económicas para garantir a existência de pluripartidarismo. Se Cabo Verde foi difícil, nesses anos de independência, governar Cabo Verde e viver em Cabo Verde foi difícil, nesses primeiros anos de independência, com o monopartidarismo, quando todo o mundo estava virado para, digamos, para a tentativa de fazer com que Cabo Verde funcionasse, se fosse multipartidarismo, eu estou convencido que não teríamos qualquer hipótese nenhuma. Eu acho que, eu pessoalmente, defendo que o monopartidarismo foi a melhor coisa que nos aconteceu. Com uma ressalva. Não devia ter durado 15 anos. É uma afirmação polémica essa. Devia ter durado apenas 10 anos. Os primeiros 10 anos foram ótimos. Os últimos 5 anos foram, não vou dizer desastrosos, mas mais ou menos. Mas o doutor Germano Almeida concorda com essa ideia de que o assalto, a tomada da Rádio Barlavento mostrou logo a face, digamos, do regime de Partido Único que aí vinha? A tomada da Rádio Barlavento foi um acontecimento necessário. Há dias eu vi que festejaram a tomada de Rádio Barlavento e eu pessoalmente penso, essas coisas não se festejam. É necessário acontecer e tem que acontecer e aconteceu. Mas aconteceu porque, efetivamente, digamos, o Rádio Barlavento era um local onde se contradizia completamente tudo o que o povo pretendia que era, digamos, lutar pela independência. No fundo, era um local de reação. Mas havia pluralismo radiofónico. Havia pluralismo radiofónico a favor de quê? Não havia pluralismo radiofónico coisa nenhuma, na medida em que as forças digamos, que defendiam a independência não tinham rádio. Tinham a emissora nacional na praia. Não era a Rádio Clube. Não era a Rádio deles. Clube era dominada pelo PIGC. Não sei se era dominada pelo PIGC. Eu só sei que aqui em São Vicente, de facto, quem dominava o Rádio Barlavento, digamos, eram as forças mais ou menos reacionárias. E era um imperativo tomar a rádio. Agora, é imperativo tomar a rádio, toma-se a rádio, mas não se festeja. É um mal, digamos, um mal necessário. Mas como é que estava o país a 5 de julho, 75, ou se quisermos nas vésperas da independência? Como é que estava Cabo Verde? Nós ouvimos sempre dizer que o país estava abandonado, que as autoridades portuguesas não tinham feito investimentos de monta, havia pobreza, desemprego. Qual é que era o retrato do país? Não, eu posso dar 2 exemplos. A Boa Vista, por exemplo, onde eu estive primeiro, gente de Boa Vista não queria saber da história da independência. Não queria mesmo saber. Digamos, aliás, uma vez nós tínhamos um grupo que nós saíamos para as pessoas, para o interior também, a falar da ideia de independência. Eu lembro que a minha própria mãe era absolutamente, redondamente contra. Eu dizia, mamãe, mas espera,
não é possível ficarmos pior do que nós estamos. E ele dizia, eu não sei. A gente até pode ficar pior. Aliás, o Jorge Spencer Lima dizia-me há dias que Boa Vista estava a ser dominada pela UDC, que o pai dele era membro da Dominada, eu não diria. Boa Vista, digamos, havia um administrador que era contra, digamos, a ideia de independência e era autoridade. E estas pessoas sabiam, se ele estava contra nós, podiam estar contra nós com à vontade. Então, até muitas vezes, às vezes correram atrás de nós com bicheiros, com pau, que não sei o quê e tal. Bom, mas há uma questão. De repente, eu já não estava lá na altura, desembarcou na Boa Vista uns navios, uns arcas, carregados de comida, que foram distribuídos. Para a gente da Boa Vista, mostrou-se que o PSV, afinal, era a abundância que chegava. Afinal, o terror que era o comunismo que eles tinham, porque, digamos, a primeira ideia era o comunismo que vem tirar o que não temos. Afinal, é o gente que vem trazer bens. As pessoas passaram a aceitar o PSV com carinho. Portanto, aquilo muda tudo. Mudou completamente. Digamos, no fundo, a barriga comandou completamente a situação. Agora, aqui em São Vicente, não. Havia uma efervescência completa. A gente ia para a rua e as pessoas, digamos, falavam, aliás, cachorro de 2P. Era o que mais a gente ouvia aqui. Então o senhor não concorda com essa ideia em como os alunos do liceu que depois também engrossaram aquele movimento que foi tomar de assalto à Rádio Barlavento, que esses alunos, esses estudantes foram arrebanhados, não tinham consciência daquilo que estavam a fazer? Não tinham muita consciência. Aliás, digamos, o trabalho político no liceu já existia muito antigamente, muito antes do 25 de Abril. Portanto, não apanhou as pessoas completamente surpresas. As pessoas já estavam mais ou menos... Já havia condições intrínsecas para as pessoas aderirem à ideia de independência, como se viu, aliás. Portanto, não é... As pessoas não foram arrebanhadas como se pode pretender agora. Pelo contrário, porque havia uma forte consciência, sobretudo naquela questão muito simples, as pessoas não poderem falar o crioulo. A partir daí acabou, digamos, já não se ouvia falar português. Eu mesmo, se eu sempre tive o hábito de falar português, já tinha dificuldades. Estou com medo de falar português, assim que está. Bom, portanto foi isso, foi um desabrochar que havia terreno propício e que foi utilizado. Sim, senhor. Dá-se o 25 de Abril, o senhor regressa a Cabo Verde, é Procurador-Geral da República. Procurador. E como é que foi exercer essas funções no regime de partido único, com todas essas limitações? Não havia limitações. Quer dizer, reparem, continua-se a falar muito em limitações do Partido Único em Cabo Verde nessa altura. As pessoas aproveitam-se disto para mostrar, de facto, digamos, muitas vezes a sua falta de coragem em agir, mas não é verdade. Quer dizer, se havia interferência na justiça, interferência direta, eu nunca sofri. Eu fui magistrado durante 3 anos, eu nunca sofri. Agora, há uma questão, digamos, que eu tenho quando eu penso nisto, eu digo, não, as pessoas quase que instintivamente, quando estão em certos lugares, quase que instintivamente julgam saber o que é que iria agradar a quem está no poder. E muitas vezes enganam-se. Eu vejo, por exemplo, a questão da reforma agrária. Se havia coisa que o PSV não queria, era a condenação dos fundos de reforma agrária. Porquê? Não, porque, digamos, aquilo começou, a princípio pensou-se que efetivamente quer uma coisa, afinal chegou-se à conclusão que era outra, então queriam acabar com aquele processo. Aquilo tomou uma dimensão... Não, toma uma dimensão a nível do jurídico, a nível judicial, porque aquilo era um caso, aliás, o caso da reforma agrária faz muito lembrar o caso do Amadeu Oliveira. Aquilo era um caso para dizer, aliás, eu me lembro de uma jurista minha amiga, que era parente do Julinho de Carvalho. Ela disse que o Julinho pediu uma opinião e ela disse, isto é desacato, é coisa para 6 meses de cadeia, coisa assim do género, não sei o que e tal. E ficaram muito abismados quando os tribunais condenaram-nos por um crime do atentado, aliás, como é que se chama? O atentado de Estado de Direito é moderno. É o atentado de Estado de Direito agora, não é? Não, tentativa de golpe de Estado. Sim. Porque tinham encontrado uma espingarda, uma G3 em Santo Antão, numa casa, e numa outra casa encontraram 3 balas. E com isso, digamos, inventou-se
uma tentativa de golpe de Estado e foram condenados com aquela violência. Se havia coisa que o partido queria era livrar-se daquela gente, como acabou por se livrar, mas de uma forma, digamos, perversa. Muitas vezes os fulanos que estão à frente dos tribunais agem pensando que estão a agradar quem está no poder, quando de facto estão a desagradar. Mas o comandante Pedro Pires dizia-me há dias que, se calhar, o erro foi chamar-se aquilo de reforma agrária, devia ser chamado reestruturação do setor agrícola, e que depois houve muita desinformação também na altura. Houve uma medida que o governo tinha tomado de proibir a produção de aguardente, de açúcar, que tudo aquilo terá contribuído também para... Acredito que sim, mas na questão da reforma agrária eu estou absolutamente de acordo com... Para já aquilo não era reforma agrária. Um reordenamento agrário podia ser, não sei quantos, podia acontecer. Agora, eu me lembro que eu conheci bem o doutor Daniel Tavares, que já era um médico aposentado em Santão, que era um homem de Santão que vivia lá. Ele disse-me que uma vez um dos nossos governantes, que era seu parente, que estava lá em Santo Antão, ele disse, eu estive a explicar-lhe o erro que eles estão a cometer, que foi o seguinte, Santo Antão, quando chove no norte, não chove no sul. Portanto, quem quer viver da agricultura tem que ter terras no norte e no sul. Quando chove no norte, ele, digamos, faz a sua vida, quando não chove no norte, chove no sul, não faz a sua vida. Isto por um lado. Portanto, não se pode acusar, e as pessoas, portanto, como a terra é grande e não há meios de transporte, têm que ter rendeiros. Isto por um lado. Por outro lado, houve um estudo muito importante de um sociólogo, Stockinger, acho que é assim que se chamava, fez sobre Santo Antão. Era austríaco. Stockinger analisou Santo Antão bem e escreveu um livro, um texto, eu tive esse livro, aliás, em que ele dizia, mexer em Santo Antão na terra é mexer na família. A terra faz parte da família. Portanto, quem quiser mexer na terra está a arranjar inimigos. O PICB, infelizmente, não soube ver, não soube analisar essas coisas como deve ser e insistiu numa reforma agrária que não aconteceu, só serviu para criar essa confusão de 81. Ora, justamente a reforma agrária, as prisões de 77 aqui em São Vicente, tudo isto é que vai contribuir para o esgotamento do regime. Sem dúvida. Sem dúvida, aliás, foram acontecimentos muito... Porque, repare, nós somos uma terra pequena. Praticamente toda a gente se conhece umas às outras, as pessoas são todas parentes, mesmo de uma ilha para outra. Por exemplo, uma ilha como Santo Antão e São Vicente estão estritamente ligadas. Um parente que está aqui em São Vicente, o preso em Santo Antão, digamos, está a atingir mais que uma família. Governar Cabo Verde não é fácil, porque tem que se ter em conta toda essa realidade que muitas vezes não se respeitam. Hoje, o que se diz é que houve uma espécie de assalto à esperança, que havia muita euforia nas vésperas da independência, muita esperança, em dias melhores. Enfim, estávamos a tomar os destinos destas ilhas nas nossas mãos, mas depois tivemos que enfrentar o regime do Partido Único. É a sua leitura desses 15 anos? Eu conheço o livro O Assalto à Esperança, o título é bonito, mas eu acho que é só o título que é bonito. Porque, repara, nós não podemos criar esperança a partir do nada. Nós não podíamos desejar... Eu me lembro, é interessante, que depois o Pedro Pires viria dizer uma coisa muito parecida. Eu me lembro, desembarquei um dia no Sal, de dia. Portanto, eu tinha vindo essa, já Cabo Verde, mas a gente desembarcava sempre de noite. E um dia desembarquei de dia, à volta do meio-dia. Quando o avião chegava, eu espreitei aquela coisa, vi aquela coisa completamente castanha, sem uma única árvore. E disse, será possível a gente fazer alguma coisa com estas ilhas? Mas depois fui do Sal para Boa Vista era, digamos, um deserto branco. Disse, não, de facto isto é desanimador, porque é preciso ter coragem. A esperança do quê? Eu acho que quando nós podemos justamente orgulharmos do que conseguimos fazer em Cabo Verde nestes 50 anos, mas acusar o partido, eu acho que é má fé, acusar o PICV
de assaltar a esperança, porque não havia esperança nenhuma, não havia por onde ter esperança. A gente vive digamos, de esperança. Era preciso arranjar comida, era preciso, digamos, sobretudo, era preciso garantir que se continuasse a comer, porque infelizmente até agora não há maneira da gente conseguir viver sem comida. Eu acho que a esperança nesse caso é, enfim, os cabo-verdianos estavam à espera de viver num país com liberdade, com autonomia, com democracia, e com fome, em vez de polícia política, de milícias e de tribunais de zona. Não, aí é que está a história da polícia política. Quantos casos, eu não estou a dizer que não tenha havido polícia política, hein? Agora, quantos casos houve em 15 anos de partido único que justifica, diga, a violência com que se trata o PICV? Eu acho que, digamos, a gente pode deitar fora a água do banho, mas o bebê permanece. E o PICV em Cabo Verde, sobretudo nos primeiros 10 anos, foi fundamental para o país. Não se podia esperar mais, não se podia fazer mais. É o problema do poder. Aliás, o MPD, o PICV do Zé Maria cometeu o mesmo erro. Os últimos 5 anos não deviam ter existido. Aliás, há dias eu não sei se vou ter escrever sobre isto. Está a pensar, devia haver uma lei que proibisse os partidos políticos de governar Cabo Verde mais de 10 anos. Não diga isso, é o Ulisses Correia e Silva. Não, eu acho que eu escrevi isto. Porque a questão é o seguinte, depois de 10 anos são desastrosos, não servem. Já não têm ideias. Por exemplo... O governo está completamente esgotado no final dos 10 anos. O primeiro-ministro devia ser substituído, não sei porque é que num governo não se substitui o primeiro-ministro. Substituem todos os ministros, menos o primeiro-ministro. Como se o governo fosse dele. Então, a semelhança do Presidente da República, também devia haver um limite de mandato do primeiro. O partido ter coragem de dizer tu já não estás em condições de governar, portanto, a gente vai escolher outro. Mas se é aquele Primeiro-Ministro, é a cara do governo, do partido, é ele que consegue mobilizar os votos para ganhar eleições. Isto é o que as pessoas dizem, porque, no fundo, personalizam a ideia. Podemos dizer que, de facto, não é o partido em si, como globalidade, que atrai a maioria dos votos. Mas o partido em si também tem nome, tem importância. Não são só as pessoas. Vimos, aliás, quando se formou o PCD e os outros, pessoas muito importantes no contexto nacional, que tinham tido um papel importante no MPD, e, no entanto, formam um partido e o partido não funciona. Sim, no primeiro caso no PCD nós temos Eurico Monteiro, no segundo no PRD o Jacinto Santos. Pois, exatamente, e no entanto não funcionou. Portanto, não é bem a ideia de personalizar, digamos, numa pessoa os votos do partido. Muito bem, só para a gente fechar essa parte, então que ganhos que podemos contabilizar nos primeiros 15 anos? A questão da segurança alimentar foi assegurada, a alfabetização, a saúde... Queremos mais? Eu acho que não, repare. O ambiente cabo-verdiano... Sim, mas o MPD diz que quando se deu a mudança, a economia cabo-verdiana estava praticamente em recessão, quer dizer, não estava a crescer sequer 1%, o parque empresarial do Estado estava completamente falido, portanto não havia os cofres completamente exauridos, portanto não... Bom, os cofres exauridos, a MPD encontrou 6 ou 7 meses de reservas de divisas que, infelizmente, foram de facto exauridos, foram esgotados. Aliás, eu critico o MPD por isto. Eu acho que nós acabamos por entrar nas mãos da FMI e do Banco Mundial através de, digamos, abertura. Porque nós temos que ter em conta uma coisa. Eu defendo muito que Cabo Verde tem que ser um Estado intervencionista. E porquê? Porque numa terra pobre, com a nossa dimensão, o Estado tem que ter um papel importante. Tem que ter um papel forte para proteger as pessoas e defendê-las quando em ocasiões de crise, que é o que nós temos mais. Aliás, uma das grandes questões, digamos, para a independência, a luta para a independência é sobretudo isto, não. Evitar que a nossa gente morra à fome. Não é justo. Cabo Verde tem que ter direitos. A independência em si não é um fim. A independência é um meio. Foi um meio justamente para nós nos libertarmos dessas questões e, felizmente, até agora temos os 50 anos desta parte, temos-nos libertado. O MPD diz tudo isto. Aliás, como você sabe,
eu fiz parte do MPD. Você foi deputado, não é? Eu sempre fui deputado. Foi fundador, não foi fundador, não pertenceu àquele núcleo, digamos, sim, fundador. fui fundador, sim. Então, mas... Com várias reuniões aí na Chada de Santo António. As reuniões, assinar o grande A declaração. Sim, tudo isso. Eu dizia ao pessoal na brincadeira, cuidado, tomem cuidado, a gente está a dizer agora que o PCV não fez nada no país, mas não podemos esquecer que a campanha, porque a sério fizeram muitas coisas. Aliás, as empresas públicas que foram nacionalizadas, aliás, eu digo não nacionalizadas, foram vendidas, foram feitas pelo PICB com ajuda exterior. Portanto, o Estado é mau administrador, mas o Estado fez muito. Ainda ontem passámos uma entrevista com o Gualberto do Rosário e questionei-lhe exatamente sobre isso, aquela ideia de que quando o PAICV está no poder, constrói empresas, quando chega o MPD, vende tudo. Claro que ele não concorda, até porque diz que na altura, portanto, no setor empresarial do Estado estava completamente falido. Portanto, o Estado não tinha recursos para meter, para continuar a investir. Então o que é que foi vendido? Eu me lembro... Mas é um modelo económico, de liberalização do mercado. Eu vi também o Veiga louvar o Alberto do Rosário, que foi o homem que fez aquilo, mas de facto, o homem que fez aquilo, digamos, que o FMI queria. Para mim, uma das grandes conquistas do PICV foi a EMPA. A EMPA, digamos, que garantia o sustento das ilhas e tinha uma coisa extraordinária. Vendia os produtos ao mesmo preço em todas as ilhas. Isto é uma garantia absoluta. A EMPA foi proibida. A FMI, creio eu, é que proibiu a EMPA, porque a EMPA é uma forma de socialização. Há dias eu fiquei a saber, ouvi dizer, que o FMI disse, afinal, o Estado de Cabo Verde deve intervir na economia, deve intervir nas comunicações, nos barcos, nos transportes mais propriamente, porque os privados... Mas é evidente que nós não temos privados, o Estado tem... Esse papel compete ao Estado, efetivamente, fazer. Qualquer pessoa de bom senso vê isto. Cabo Verde não pode ser um Estado igual aos outros. E não é uma questão ideológica, é uma questão de necessidade vital. Isso é que é uma coisa que a gente esquece. Doutor, ficou surpreendido com a derrota do PICV em 91? Não fiquei completamente surpreendido. Não, fiquei surpreendido com a dimensão. Mas não fiquei surpreendido pelo seguinte, nós fazíamos sondagens. E tinham vindo uns portugueses... Quando diz nós, já está a falar do MPD. Quando diz nós, está a falar do MPD. Do MPD. Sim, digamos, claro, eu estava lá, aliás, não nego essa minha parte da história, eu sempre estive próximo do PICV, mas disse, não, a gente tem o direito de poder escolher em que partido quer votar. Portanto, é necessário haver pluripartidarismo. Mas o senhor entrou em rota de colisão com o PAICV? Não, nunca entrei no nesse PICV. Movimento, digamos, de purga... Nunca fui do PICV. De 77, com os trotskistas e não tem nada a ver? Não, nunca tive nada a ver com o PICV. Aliás, eu costumo dizer, eu não faço nada que os outros queiram ou possam fazer por mim, sobretudo se eu acho que fazem melhor. Na medida em que eu nunca tive necessidade de ter intervenção política, porque... concordava mais ou menos com aquilo que o PIC fazia e quando achava que estava mal, eu dizia. Eu dizia e digamos, aceitava as consequências que nunca tive nenhum... Isso não é muito bom para os partidos, ter é alguém que diga assim as coisas. Mas eu não estava dentro do partido. Não estava nunca. Não estava do aparelho, dentro do aparelho não estava longe, nunca fui parte. Aliás, se fiz parte de algum aparelho do partido, foi do MPD, mas tive a reparar que nunca preenchi sequer ficha no MPD, portanto, eu posso sempre dizer nunca tive nada a ver com os partidos, mas tive a ver de facto. Mas estava a dizer que ficou surpreendido com a dimensão da vitória. Porque as primeiras sondagens que nós fizemos davam-nos uma vitória de 80%. E eu dizia completamente impossível, quer dizer, a questão não ensinaram, os portugueses vieram ensinar-nos a fazer sondagem, mas não ensinaram bem, porque é impossível o MPD... Porque a gente saía em campanha, eu sei muitas vezes. Eu fiz mais campanha escrita, confesso. Aliás, nós criámos um livrinho, que é um jornalinho, que ficava de transição, que estava a minha responsabilidade. A transição começou a sair uma vez por semana, depois passou a sair 2 vezes por semana, depois passou a sair... no fim já saía todos os dias. A transição era distribuído. E, aliás, grande parte da transição foi pago do meu bolso. Bom... Mas foi a minha parte de campanha, mas saí diversas vezes também para o campo aqui em São Vicente.
na praia, em Santiago, uma outra vez, mas mais para acompanhar as pessoas. Eu via, nós falávamos com as pessoas ouviam, paravam, ouviam-nos com atenção, mas não comentavam. Bom, eu não sabia, mas quando Sai a sondagem. a sondagem diz essa quantia voltada de coisa, isto é completamente louco, não é possível. Não é possível, digamos, 80% da população estar contra o partido no poder e a gente não nota absolutamente nada na sociedade a dizer isto, a mostrar essa realidade. Bom, o que se fazia... depois houve mais. Houve uma altura que eu estive a falar com... Alguém veio falar comigo. Eu não sei como é que a coisa foi. O certo acabou por dizer-me que tinha estado a falar com um dirigente do PICV e esse dirigente diz-lhe o seguinte: de facto, o MPD está com mais aceitação do que nós, mas nós vamos ganhar as eleições por causa dos cadernos eleitorais. Quando a pessoa disse-me isto, eu fazia parte da direção do MPD aqui, eu fui a falar com eles, eu disse, essa questão assim, eu proponho ir falar com o representante da Comissão Nacional de Eleições aqui em São Vicente, peço-lhe para me ceder os cadernos eleitorais, e de facto fui, a pessoa cedeu, porque eu disse, você dá-me isto agora às 6 da tarde, amanhã de manhã às 8 de manhã a gente devolve. Ele concordou, levei aquilo para a sede do partido, que eu também tinha arranjado, que era aqui no prédio por cima da Alternativa. Já sei onde é, sim. Sim. Levámos lá, arranjámos máquinas de fotocópia, fotocopiámos naquela noite todos os cadernos eleitorais. Milhares e milhares de nomes. Passaram a noite toda a fotocopiar. Fotocopiámos todos os cadernos eleitorais aqui de São Vicente. Depois dissemos às pessoas que eles podiam ir lá ver em que local estavam de voto. E, efetivamente, se não tivesse acontecido isto, não tinha hipótese de ganhar as eleições, na medida em que gente de Bom Sossego estava em Xande de Alecrim, havia uma confusão danada. Mas foi um corrupio de gente na sede do MPD a ver em que locais é que estavam. E foram, portanto, todos votos. Mas fizeram isto em todas as ilhas. A partir do momento em que fizemos em São Vicente e viu-se que, efetivamente, isto estava tudo trocado, em todas as ilhas todas fizeram. Em Santiago houve pessoas que foram votar... pessoas da Praga foram votar em Tarrafal. Carlos Veiga diz que sentiu, durante a campanha eleitoral, o MPD foi medindo o pulso, digamos assim, àquilo que eram as aspirações dos cabo-verdianos e, por outro lado, também o PAICV fazia uma campanha muito agressiva, com muita arrogância. Não sei se tem também esse entendimento. O PAICV fazer campanha em si com arrogância, nunca notei. O que eu sabia é que era, digamos, que o sentimento geral dos dirigentes do PICV. Que, bom, admitia, o MPD pode meter alguns deputados, mas não vai ganhar de forma nenhuma. E, aliás, eu pessoalmente até pensava, até porque eu quando alinhei com o MPD, a minha ideia é, vamos meter pelo menos uns 30 deputados. E como nas listas, digamos, as primeiras pessoas das listas são de facto as melhor qualificadas, fazemos uma oposição qualificada no Parlamento. Nunca tinha ideia de ganhar, quer dizer, para mim a estranheza foi termos ganho com aquela brutalidade. E eu fiquei preocupado, devo dizer. Fiquei preocupado por duas razões. Eu me lembro quando saía da sede do partido, depois eu estava a sair da sede do partido, via entrar lá, aqui em São Vicente, porque acabaram as eleições, acabaram os resultados, não sei o quê, disse, ok, o trabalho já está feito, então eu vou para cá descansar. Enquanto eu quando descia a escada, encontrei alguns malandros a subir as escadas, foram pessoas que nós tínhamos a pedido. Elas vinham connosco, não sei o quê, não, eu não não tenho nada a ver com os partidos políticos, tenho outras preocupações, não sei o quê, por aí fora. Diversos. Pessoas que acabaram por ser gente muito importante no MPD. Mas é a vida, quer dizer, não há nada a fazer contra isto. Na noite eleitoral há sempre alguns que passam do lado para o outro. Pois, entram isto, eu não sei. Chegam lá já a festejar, não é? Sim, mas como a terra é que eu digo, a terra é pequena, a gente não
não dá depois para deixar no papel essas pessoas com nomes, não sei quanto, tal, porque fica desagradável. Mas, digamos, podia-se contar muitas histórias à volta disto. É verdade. Há um momento também em que o Dr. Germano participa, que é na questão da aprovação da Constituição de 1992. Aliás, a declaração de voto é a sua. Não sei se recorda desse momento. Recordo bem, aliás, a declaração de voto é minha, mas o Eurico Monteiro diz que não. O Eurico Monteiro já disse diante de mim, e isto eu acho, por acaso acho uma coisa espantosa, a memória. Ele já disse diante de mim que ele fez a declaração e eu o Dr. Germano é que faz, aliás, temos a gravação. Que eu ajudei. Mas não faz mal. Não, ele estava a dizer, não, porque a propósito... Ele que escreveu a declaração e o senhor é que leu? Ele ele disse isto, porque eu e ele fizemos... Não, a declaração... Eu e ele fizemos o MPD, encornegou-nos aos dois. Sim. Passámos uma manhã inteira num gabinete a escrever a declaração de voto. A declaração de voto, não. A declaração inicial a declaração, sim, fundante, digamos assim. Exatamente. Porque eu queria... Eu estava a falar da declaração de voto depois da aprovação da Constituição da República. Não, também esta aqui não. Esta aqui é minha, eu é que fiz. Sim. Mas a declaração inicial do preâmbulo da Constituição, eu e ele é que fizemos. Sim, embora ele diga que ele é que fez, eu ajudei, mas de facto... Os dois é que fizeram. Mas esse processo da aprovação da Constituição de 92... Isso é que eu estou a dizer. Há uma questão que é o seguinte. O PSB, infelizmente, não soube entender que não era possível adaptar uma Constituição feita por um partido único a um movimento pluripartidário. São conceitos completamente distintos a nível político. Portanto, eu, aliás, insisti com eles porque eu tinha alguns amigos. Fui criando alguns amigos dentro do PSB, do ciclo dos deputados. Estávamos bem. E dizia, é um erro que vocês estão a cometer. Porque nós vamos aprovar a Constituição e temos, digamos, maioria para isto. Mas com a vossa contribuição ficaria melhor, porque há muitas coisas que nós não conseguimos ver e que vocês podem ajudar-nos a ver. Eu acho que vocês fazem, e a Constituição é para o país. Acho que é um erro vocês não participarem neles. Mas a doutora Cristina Fontes Lima dizia-me também há dias, a propósito do processo conducente à Constituição da República, que, bom, o PICV de facto não participou no debate na plenária, mas depois, no período antes da ordem do dia, ia dizendo, digamos, ia apresentando as suas propostas para... Isso pode ser verdade, mas, digamos, essas propostas não teriam consistência na discussão, digamos, dos princípios da lei. O PSV recusou, de facto, participar e eu acuso-os, francamente, disto, porque eu digo, podíamos ter tido uma Constituição muito melhor se o PSV tivesse participado, digamos, na sua discussão. Na primeira, 10 anos depois, participaram, mas já não é a mesma coisa. Assim. Mas o PICV o que diz é que não era contra o texto constitucional que o MPD estava a apresentar, era contra, sim, a forma encontrada através, digamos, do mecanismo de revisão constitucional. O MPD fez aprovar uma nova Constituição. Não. A Constituição que foi aprovada foi uma Constituição nova de nascença. Aliás, o regime político era novo de nascença. Não se pode adaptar uma Constituição. Pode-se adaptar uma Constituição, digamos, partido único, mas dizer, vamos trocar e trocar a coisa. Porque, repare, vamos ter de trocar desde a primeira à última palavra, porque os conceitos são completamente distintos, os órgãos do poder são completamente diferentes. Não se pode adaptar uma Constituição de partido único para uma Constituição pluripartidária. Portanto, houve uma ruptura com a matriz constitucional que existia antes. As pessoas têm que ter consciência, digamos, que era uma ruptura completa e deviam ter aceito isto. Mas o presidente Mascarenhas Monteiro fez, como sabe, uma comunicação ao país. Lembro perfeitamente. Lamentando que não tivesse havido um consenso alargado sobre também isso. Não concordei com a declaração do Sr. Monteiro por uma razão muito simples. Ele concordou com o programa do partido. Portanto, e a Constituição feita estava em perfeito acordo com aquilo que o MPD tinha dito. O Dr. Mascarenhas podia ter dito antes. Agora, a declaração, sobretudo porque a declaração que ele fez foi completamente inútil. Fez a declaração, mas aprovou a Constituição. Sim, depois disse que ia a promulgar a Constituição para evitar, digamos, uma instabilidade no país. Eles, digamos, escusavam de ter feito essa comunicação.
Outro momento na década de 90 foi a decisão de Carlos Veiga de se autossuspender, indigitando o Gualberto do Rosário. Eu sei que o senhor escreveu também alguns artigos sobre isso. O Mascarenhas Monteiro portou-se muito bem. Não, olha, desta vez portou-se muito bem, não aceitando essa ideia de duas. Ainda hoje referi-se numa crónica que eu estou a escrever que eu mandei para a Nação. Lembrei-me dessa história aqui assim. A ideia, digamos, ter um primeiro-ministro suspenso e um outro em atividade é uma ideia peregrina, que isto tem que ser mais uma cabo-verdura. E o Mascarenhas Monteiro fez muito bem em não ter aceito. Porque o primeiro-ministro é nomeado pelo partido, não é um lugar. Não é um, quando eu lhe digo, por exemplo, que os partidos deviam ter o senso de mudar os primeiros-ministros de tempos a tempos, é exatamente isto, porque o lugar é do partido, não é da pessoa. E a pessoa, quando está muito bem, está e é aceito muito bem, não quer estar, sai, acabou. Não há duas, não pode dizer, eu, digamos, vou resguardar-me se perder as eleições, vou voltar outra vez. Doutora Germano Almeida, vamos entrar na última fase da nossa entrevista, olhando agora para o futuro. Já aqui falamos o que é que foi feito ao longo destes 50 anos de independência. O que é que devíamos ter feito e que não fizemos e que agora urge fazer, por exemplo, as tais reformas estruturais de que o país precisa? Eu não entendo muito bem dessas chamadas reformas estruturais, porque não estou preparado para falar da administração pública. O que eu sinto é que, efetivamente, não estamos num caminho que eu considero seguro, a nível económico. Eu me lembro que nos primeiros tempos da independência nós tínhamos uma ideia. Algumas ilhas que vão ser dirigidas, digamos, para o turismo. Há outras ilhas com quem se pretende industrializar. Nós nunca conseguimos trazer indústrias para Cabo Verde. Cabo Verde é um país de prestação de serviço. Muito bem. Então devíamos estar melhor preparados para esta prestação de serviço, embora também seja verdade que tudo isto é uma limitação. Essas coisas fazem-se com dinheiro que nós não temos. Isto por um lado. Por outro lado, eu acho que a entrega que estamos a fazer ao turismo é extremamente perigosa. Neste momento nós estamos a basear toda a economia na questão do turismo. Aliás, o Banco Mundial chamou a atenção há dias para essa dependência excessiva do turismo. Eu estou a chamar, então, eu fui mais rápido que o Banco Mundial, porque eu estou a chamar essa coisa. Aliás, eu costumo dizer, não. A pandemia de 19? 19-20, sim. Deu-nos as consequências disto. Porque nós não conseguimos dominar o turismo. Nós não aprendemos a lição. Não aprendemos a lição, pelo contrário, estamos a piorar a situação, porque, no fundo, é uma espécie de fuga para a frente. Tenho que dizer que a ideia que temos é que o partido que está no poder não tem ideias sobre Cabo Verde, portanto, avança para a questão do turismo, que é muito bom, até continuar, na medida em que, no dia que houver uma outra pandemia e os turistas desaparecerem, vamos voltar à mesma situação de estender a mão, por um lado. Por outro lado, a questão das continuamos com as privatizações. É um erro. O Estado de Cabo Verde tem que ter meios próprios para poder socorrer a sua população em tempos de crise. Está a falar dos transportes? Estou a falar de empresas. De empresas, sim. Não, eu ia falar dos transportes também. Estou a falar em empresas, em meios económicos, meios que digamos, que rendam. Falando dos transportes, acho que há dias qualquer coisa, se o Banco Mundial, não sei o que, disse que afinal Cabo Verde tem que ter. Disse, não, espera, o Germânico não é Banco Mundial, há muito tempo disse isto. Porque é evidente que não se pode ter transporte. Nós somos ilhas. Não se pode ter transporte em Cabo Verde, são através do Estado. O PICB fez isto rapidamente com as arcas. Toda a gente dizia, as arcas andam devagar, mas andam. As arcas conseguiam pôr em todo o território nacional. Na altura, quando era ministro Herculano Vieira. Exatamente. Meu petista faleceu há pouco tempo, estes poucos dias. E conseguia pôr no território nacional todos os artigos ao mesmo preço. Não chegava hoje, chegava amanhã. Nós privatizámos as arcas porque não prestavam, ficámos sem nada. Agora criámos um acordo com uma companhia estrangeira, que acho que é Interilhas. Cabo Verde Interilhas. Cabo Verde Interilhas. Digamos que é um desastre completo, porque só as pessoas que dirigem esta coisa, aliás, eu acho interessante, serem
cabo-verdianos a dirigir esta empresa que está a prestar tão mau serviço ao seu país e continuarem lá alegremente. E em relação aos transportes aéreos? Estamos Pior melhor. ainda, quer dizer, transportes aéreos, porque eu me lembro que era muito amigo do seu filhinho, amigo do pai do Toff. O filho foi diretor. Dirigiu a TACV Durante um certo tempo, uma vez eu estava a falar com ele, e só encontramos no praia, porque ele só, seu filhinho, tá, os seus aviões não saíram hoje. Ele disse, sabe, a TACV ganha quando os aviões não saem. Ele era um homem com muito humor. Por quê? Porque ele diz, cada voo que nós temos é um prejuízo. Então, quando não há avião, a empresa ficou a ganhar. Se não há voo, a empresa ficou a ganhar. Só que num país como Cabo Verde, não é possível haver transportes, quer aéreos, quer marítimos, sem subsídio do Estado, sem apoio do Estado. Isto é função do Estado. O Estado tem que arranjar meios do outro lado para garantir isto. Não se pode acusar uma empresa como os transportes aéreos de ser deficitária. Tem que ser deficitária. Porque tu não consegues pôr um passageiro nacional a pagar o preço de um bilhete que custa efetivamente essa coisa. Isto por um lado. Por outro Não me lado, vai dizer que concorda com Francisco Carvalho que quer pôr os bilhetes de avião a 5 contos. olha, se ele puser boa, se ele conseguir pôr boa. É uma boa ideia, quer dizer, a gente pode dizer que isto é uma ideia franciscana, mas a verdade é que se ele quiser pôr é uma coisa muito boa. 500 escudos para barcos e Exatamente, 5 contos para... coisa. Olha, eu ficaria muito feliz com isto. Mas o senhor, como é que olha para essa solução que o MPD tinha anunciado para a TACV? Primeiro privatizou a TACV aos islandeses, depois reverteu a privatização, entretanto agora fala na criação de uma empresa doméstica, de transportes também interilhas. Como é que tem acompanhado esses desenvolvimentos nos transportes aéreos? É que o MPD está a enganar, tem-nos vindo a enganar ao longo do tempo com palavras, porque cada vez promete uma coisa, mas não faz. A última é termos uma empresa cabo-verdiana, não sei o que tal, com soluções. Seria ótimo, porque isto é um reconhecimento que efetivamente destruir o TACV foi um erro. Mas, então, por enquanto, só temos ouvido conversa. Ainda não houve nada. Mas agora temos os voos low cost da EasyJet que vêm com preços de bilhete de 90 euros para a Europa. Isto não resolve o nosso problema. Não? Não resolve o nosso problema porque são empresas estrangeiras. Aliás, ninguém consegue fazer um país com estrangeiros. É uma coisa que a gente tem que meter na cabeça. O estrangeiro é imigrante. Ele vai ganhar dinheiro e vai embora para a sua terra. Daqui a pouco vão dizer que o Dr. Germano Almeida é contra os investimentos estrangeiros, o capital estrangeiro. Não serei contra o capital estrangeiro, embora prefira o capital nacional. Infelizmente não temos gente nacionais para investir nessas coisas. Agora, eu defendo o capital estrangeiro sempre com maioria de capital nacional. Eu acho que devia ser um ponto de honra termos empresas no país com maioria de capital de cabo-verdianos. Nós não podemos pensar em fazer Cabo Verde com estrangeiros. Cabo-verdiano é que é... Porque é evidente que o estrangeiro vem, mas há exceções, obviamente. Eu conheço muitos estrangeiros que vieram e ficaram, criaram família. Aliás, nós temos diversos descendentes, gente importante em Cabo Verde, filho de portugueses que se instalaram aqui. Muito bem. Mas isto é exceção, não é regra. E como é que o doutor tem acompanhado essa questão também, que tem feito correr muita tinta, a saída dos jovens? Muitos vão para Portugal, sobretudo Portugal, não é? Procura de emprego. Tenho acompanhado... Isto é bom para o país? Tenho acompanhado... ainda não tenho uma posição sobre isto. Eu me lembro que nos primeiros anos de independência... Emigrou muita gente. Emigrou muita gente, mas depois começamos a ter quadros. Os quadros começaram a vir. De repente, os quadros começam a vir e não havia o que fazer com eles. Ainda não havia lugar para os colocar. Foi responsabilidade do primeiro-ministro, na altura, o comandante Pedro Pires, colocá-los. E colocava-os onde fosse possível. Não se preocupava, digamos, em termos de formação de cada um. O que era preciso é deixar. Porque ele dizia, não, se a gente não os empregar, eles saem e depois podem não voltar. Então é necessário garantir-lhes aqui, quando nós tivermos o local próprio, vamos buscá-los, eles aparecem.
Mas se saírem do país não regressam. Nós estamos com muitos jovens qualificados. Nós não vamos ter lugar para eles, para todos eles. O que eu digo é que seria ótimo nós, digamos, podermos exportar quadros, mas quadros com qualificação. Nós não podemos exportar, digamos, gente formada com curso superior para ir para Portugal trabalhar em bares. Este é que é o mal. Porque, efetivamente, digamos, nesse aspecto aqui sim, Portugal tem muito mais. Nós não podemos, digamos, gastar dinheiro, porque o dinheiro é nacional, a gastar 5 anos de um curso superior de um plano aqui, para sair de lá para ir trabalhar, por exemplo, como guarda, como, sei lá, como barman. Sim, sim. Para trabalhar em restaurantes. Pois, é isso que temos que evitar. Agora, a saída não é possível evitar, portanto, não é... Muito bem. Vamos terminar falando de uma questão que lhe é cara, a questão de justiça. Como é que tem acompanhado o evoluir deste setor? Não vamos, se calhar, até a independência nos últimos anos, com a aprovação de vários diplomas. Agora fala-se na tramitação eletrónica dos processos. O salário dos juízes já foi desindexado há algum tempo do salário do Presidente da República e, recentemente, o Parlamento aprovou uma nova tabela salarial dos juízes. Continuamos com os mesmos problemas, a morosidade da justiça, ou isto está a melhorar? Continuamos com os mesmos problemas. Aliás, eu agora fiz publicar um artigo na Nação, que era uma espécie de um balanço de justiça. Lembrei-me que há 37 anos mais ou menos, para que não é mais, houve o terceiro congresso do PICV e o terceiro congresso lançou umas teses a dizer que a nossa justiça estava ao máximo, não tínhamos conseguido conquistas imensas com a justiça. E o IPAS, ao qual eu pertencia, decidiu contestar isto por dizer que isto não tem nada a ver com a realidade. A justiça está má por isso, mais aquele outro, não sei o quê. Tá. Os tribunais não andam, os juízes não trabalham, as decisões não são boas e, mais, a única coisa que eles têm garantida é a permanência. Mais ou menos isto, estou a resumir. Publicámos isto, todos os advogados do IPAS, acho que eram 20 e tal, assinámos o documento. Quem fez o documento, por acaso, foi o Dr. Rui Arujo e eu. Nós fizemos uma reunião, fomos nomeados para escrever esse documento, eu e o Rui, e demos a conhecer às pessoas assinaram e publicámos no jornal. Os magistrados vieram com uma catilinária contra os advogados, dizendo, em vez de contestar as coisas em que nós tínhamos dito, atacaram-nos, e burrões, e não sei quantos, e tal, por aí fora. Há dias que eu li nessa coisa da Ângela Coutinho, que falavam de justiça, eu lembrei-me e fui repescar este artigo. Estive a relê-lo e mais ou menos republiquei praticamente os seus dados aqui nesse artigo que eu escrevi agora, de que 37 anos depois temos a mesma justiça em Cabo Verde, com os mesmos defeitos que tinham antes, com os mesmos erros, com a mesma prepotência. Inclusivamente há uma coisa que, por exemplo, o Amadeu Oliveira acusa os juízes de introduzir falsidades no processo. Nós, nessa altura, já dizíamos que eles metiam no processo coisas que não faziam parte de coisa, perturbando, efetivamente, digamos, o esclarecimento dos casos. Não houve nenhuma reação. A única reação que houve é que, de facto, deu-se a abertura política, desmantelaram o IPAS, criando a ordem, mas a ordem, eu costumo dizer que o IPAS tinha uma vantagem. No IPAS os advogados eram unidos. Na ordem não se vê isto. No IPAS nós nunca aceitamos a prepotência dos juízes. O IPAS, a impressão que eu tenho é que ninguém tem coragem
de contestar as posições dos juízes. 50 anos depois da independência, nós estamos aqui com dois dados contraditórios. Por um lado, Cabo Verde vai ser agora reclassificado país de rendimento médio-alto e, por outro lado, nós temos um advogado, deputado preso há 4 anos. Isso é uma nódoa nesses 50 anos? Não seria uma nódoa. Um advogado, por exemplo, é advogado, seja quem for, podia ter cometido um crime que justificasse essa prisão de 7 anos de cadeia. A nódoa do processo Amadeu é que é absurdo a condenação, tendo em conta o crime de que ele é acusado. O Amadeu, a ter havido crime naquilo que ele fez, seria um auxílio à evasão. Nunca, mas nunca, em parte nenhuma, uma tentativa de, como é que chamam aquela coisa? De atentado ao Estado de Direito Democrático. Isto é um absurdo, é uma palavra, uma expressão que eles usaram para condenar um homem. E, portanto, eu acho que essa condenação é uma condenação infame. E é infame, sobretudo... Portanto, não tem nada a ver com as ofensas aos juízes, não aos tem juízes nada, conselheiros. Sim, como não tem. A condenação que ele teve é por o atentado ao Estado de Direito Democrático. Isto, de acordo com a lei. Quando a gente pergunta o que é que caracteriza o Estado de Direito, caracteriza o crime de atentado ao Estado de Direito Democrático, não está na lei. Só há essas palavras. Atentado ao Estado de Direito Democrático. Como é que a gente atenta isto? Cuspir na rua é atentado ao Estado de Direito Democrático? Até pode ser, porque a lei não diz como é que é. Portanto, o insultar um magistrado é atentado ao Estado de Direito Democrático? Até pode ser, porque a lei não define. Inclusivamente, porque se a lei definisse, a gente vai lá e diz, está cá tipificado. Isto. Não há. Então, o Amadeu está preso em nome das palavras. Devem ter visto lá no código. O que é que fará a gente meter o Amadeu na cadeia? Este aqui está bonzinho. Atentado ao Estado de Direito Democrático, dá 7 anos, 7 não sei quantos anos de cadeia, acho que até 7 anos de cadeia. E a gente condena por isto. Não tem nada a ver com a realidade dos factos. Isto, digamos, é o absurdo, o abismo do nosso país. É uma vergonha. É uma vergonha, digamos, juristas terem aceito fazer isto. E mais, aceitaram fazer isto desde o princípio. O Supremo o juiz que o condenou que o meteu na cadeia, o tribunal que o condenou a 7 anos. E a Assembleia Nacional, como é que fica nesta fotografia? A Assembleia Nacional é responsável de outra forma, ao ter viabilizado a sua, digamos, o levantamento da imunidade. O levantamento da imunidade sem ser através da lei. Sem ter havido o processo próprio para isto. E o juiz que o condenou cometeu um crime de prevaricação porque sabia que ele não podia ser, digamos, preso sem previamente ter sido levantado a imunidade. Portanto, houve todo um conluio. Eu digo, há um conluio entre magistrados, a Assembleia Nacional, o Governo e também o Presidente da República. Porquê? Porque o Presidente é um homem com formação. Um homem que pode dizer, espera lá, vocês condenam este plano desta maneira, mas mostrem-me, digamos, o fundamento. O que é que ele fez? A lei diz que é um atentado ao Estado de Direito Democrático, mas digam-me o que é que ele fez. Acha que o Presidente da República ainda não fez isso? Não teve essas diligências? Se ele fez, o que é que lhe terão dito que o Amadeu fez? Sei lá. O Amadeu precisava, de facto, ser posto na ordem. Não temos dúvidas sobre isto. Agora, não com essa violência. Deram cabo de um homem, e deram cabo de um homem porque o Amadeu é um quadro importante, é uma pessoa importante no país, é um indivíduo, digamos, com valor. Às vezes ele excede, mas não merecia a violência com que está sendo tratado. E não há nada, não se faz nada. Por exemplo, o Amadeu legalmente tem direito a um computador na cadeia. Retiram-lhe o computador, já fizemos tudo. E eu não sou advogado do Amadeu. Já fizemos tudo a tentar ver se lhe vai o Amadeu, não. Quando respondem, quando respondem, dão desculpas. Quando ficam embaraçados, não respondem simplesmente, porque o silêncio é outra coisa que nós usamos em Cabo Verde como forma de punir.
Acha que o Presidente da República pode nos surpreender, falo dos cabo-verdianos, com um indulto ao Amadeu Oliveira, ou isso está fora de questão? Eu não Ou o caso de sei. Amadeu não se enquadra? Não sei se ele pode surpreender-nos na medida em que a promessa que ele teria mais ou menos feito, segundo não gostou, é que para o 5 de julho, ora, 5 de julho já passou. Portanto, não creio. Mas agora, digamos, o Tribunal Constitucional modificou uma interpretação legal, uma interpretação da Constituição para prejudicar o Amadeu. Isto é uma coisa inadmissível. É? A gente fica, que confiança podemos ter em instituições que funcionam desta maneira? Este é que é o problema que nós temos em Cabo Verde. Falamos muito em democracia, em Estado de Direito democrático, não sei o que e tal, mas que confiança nós podemos ter nas pessoas? Porque são as pessoas que estão à frente dessas instituições. Acha que é por causa disso que a confiança dos cabo-verdianos nas instituições tem vindo a diminuir? Completamente, e com razão. Porque mesmo instintivamente, porque repara, a questão é o seguinte, as pessoas podem não conhecer as leis, mas qualquer pessoa que pensa no caso do Amadeu diz, essa prisão não pode estar certa. É? Não precisamos saber conhecer a lei para ver, não, isto é injusto o que estão a fazer com ele. Acha que isso pode induzir também o medo noutras pessoas, quando pensam, bom, se o Amadeu, que é advogado, está preso... É natural que as pessoas tenham medo. Porque, repara, a questão é o seguinte, quer dizer, no fundo as pessoas não dominam as leis, não sabem, e se um fulano como o Amadeu, que domina as leis, sofre essa situação, o que é que acontecerá com as outras pessoas? Este é que é o problema. Portanto, a segurança jurídica, no caso, o caso do Amadeu, veio demonstrar que em Cabo Verde ninguém pode ter confiança naquilo que é o dado fundamental do direito, que é a segurança jurídica, saber com o que a gente pode contar. Vai escrever ou pensa escrever algum livro sobre Cabo Verde, sobre este percurso dos 50 anos? Bom, tem escrito muitos livros, obviamente, tomando como, digamos, como matéria a nossa vivência, mas acha que fazia sentido? Tem um livro, claro, sobre Cabo Verde e a viagens por estas ilhas, mas... Eu ontem, numa intervenção que eu fiz na cerimónia Honoris causa de Pedro Pires, do comandante Pedro Pires, eu referi que nós estamos a precisar ter um grande ficcionista que seja capaz de contar os primeiros anos de independência, que foram anos extremamente duros para a realidade cabo-verdiana. Não se quer entrar nessa empreitada? Já não tenho capacidade para entrar nessa empreitada. Essa que é a questão. Eu gostaria muito. Aliás, eu tentei entrar nessa empreitada quando escrevi uma história que eu chamei uma das coisas que eu já publiquei, mas cheguei à conclusão que falta-me competência. O tempo também, não é? Tempo a gente arranja. Aliás, eu escrevi aquilo já há bastantes anos. Mas é preciso entrar no meio em todas as ilhas, porque só através da ficção é que vamos compreender a realidade do que foram os primeiros anos de independência. Com relatórios, com coisas, não vamos chegar lá. Tem que ser eu imagino sempre uma ficção tipo Guerra e Paz. Alguém que seja capaz de escrever um Guerra e Paz cabo-verdiano. Mas já através do meu poeta, o senhor já foi desvendando, falando, digamos, ficcionando também algumas coisas. A pessoa que escrever pode aproveitar efetivamente aquilo que eu já fiz, mas diga, aquilo que eu imagino que é preciso fazer, eu não me abalanço a fazer. Já não tenho idade, aliás. Muito bem, doutor Germano Almeida, obrigado por ter estado connosco nestes 50 anos Vozes da Independência e por ter partilhado a sua memória desse percurso e ter também esse olhar crítico por aquilo que tem sido Cabo Verde. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu é que agradeço ter-me entrevistado. Obrigado.